Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional, venha ministrar em nós, que os nossos corações estejam alinhados ao teu e que venhamos ter a mente de Cristo. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta noite e durante todo o dia, ó Pai, através deste devocional, através de tudo que vem acontecendo em nossas vidas, ao nosso redor e também, Senhor, para que através de nós outras vidas venham ser edificadas e ministradas pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Senhor, que venhamos, ó Deus, do alto do Teu sublime trono, receber o discernimento necessário e preciso, sob medida, com clareza, para que o Senhor venha falar conosco e venhamos ter compreensão de tudo que o Senhor está a falar e que nós estamos a aprender da Tua palavra com o Senhor. Espírito de Deus, que Tu encontre espaço e livre acesso em nós, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos lá? Hoje o devocional será sobre o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é essencial? Vamos lá saber mais? O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Ele é Deus e Ele é quem está presente entre nós, agindo em nossas vidas de forma íntima e poderosa. É o Espírito Santo quem convence o nosso coração sobre o juízo, a justiça e o pecado, como a palavra nos ensina lá em João, capítulo 16, versículo 8. Sem ele, não conseguimos perceber onde precisamos mudar, nem sentir a necessidade real do arrependimento. Eu quero parar aqui para contar algo bem incrível que aconteceu comigo hoje. Extraordinário. Primeiro, ontem, ao pôr do sol, todos os dias, eu faço a oração do pôr do sol, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo pôr do sol, muito obrigado porque aprouve o Senhor encerrar este dia, iniciar uma nova noite. Graças te damos, que a tua presença seja conosco durante a noite, assim como foi durante o dia. E te agradeço pelos escapes, livramento, pelo meu marido que já chegou em casa do trabalho, pelo meu filho e agradeço a Deus. E assim vou agradecendo a Deus por tudo que tenho, pela minha família, pela minha vida e amém. Ontem, em específico, eu e meu marido estávamos aqui no quarto e a nossa gatinha estava aqui conosco. Ela estava aqui deitadinha do meu lado, como ela gosta de ficar, do meu lado direito. Então, ela estava deitadinha e daqui a pouco eu e meu marido estávamos vendo um programa na TV. E então ela levantou a cabecinha e ficou olhando para a porta. Aí eu olhei para ela e ela, as orelhinhas dela ficaram pontudinhas, como se ela estivesse vendo algo que eu não via. Então eu falei para ela: o que foi, filha? O que foi, pretinha? O que foi, denguinho da titia? É o anjo, é? É o anjo? Você tá vendo o anjo? Porque aqui só entra anjo, meu amor. Aqui só entra anjo. Aqui não entra mais nada a não ser o anjo do Senhor. E ela ficou olhando para mim e olhava para a porta. Aí eu falei com meu marido: olha, ela tá vendo o anjo. E foi incrível, porque eu boto o meu telefone para despertar todos os dias no horário em que o mapa diz que é o pôr do sol. Vou mostrar para vocês como é isso. Vejam, aqui tem o horário e aqui, olha, o pôr do sol de hoje foi às 17h27 e o nascer do sol às 6h31. Amanhã eu ainda não tenho esses dados, mas provavelmente será esse mesmo horário, 6h31, e se mudar aqui, muda para cima.
agora o pôr do sol está subindo, em vez de descer. O nascer do sol está estagnado aqui no 6h31, mas ele vai descer, ele vai para 5 e pouco daqui a uns dias, depende da rotação da Terra. Então, o que acontece? Né? Estávamos, né, assistindo ao programa, eu pausei e falei com meu marido, ela está vendo o anjo. E começamos a conversar, e o meu telefone ainda não tinha despertado no horário de 17h26, porque ontem foi 26, hoje que foi 27 minutos. Então ela ficou com as orelhinhas pontudas mexendo e olhando para a porta. E ela não ficou inquieta. Eu senti que não havia inquietude nela, só havia uma presença, uma curiosidade da parte dela. E eu achei interessantíssimo, porque eu senti algo diferente. Eu falei para ela, você está vendo o anjo. Olha, meu amor, meu marido, ela está vendo o anjo. E ele ficou olhando para ela. Eu não sei se no momento ele acreditou verdadeiramente no que eu estava a falar. Talvez ele tenha pensado, será que é isso mesmo? Talvez. Então o telefone despertou. Despertou no horário de 17h26. E eu comecei a adorar a Deus. E falei para ele, viu? Ela estava vendo o anjo, sim. Porque é o anjo que veio colher as minhas orações, a minha adoração ao Senhor pelo pôr do sol. Então eu adorei, eu engrandeci, eu exaltei a esse Deus tremendo e maravilhoso, sentindo a presença dele aqui maravilhosamente. Eu não pude ver, mas assim como eu não vejo o vento, eu sei que ele existe. Eu não vi o anjo, mas eu sei que ele existe. Eu não vejo a Deus, mas eu creio no poder e magnitude e que ele existe. Então, é maravilhoso. Quem faz isso? É o Espírito Santo. É ele quem testifica-nos. É ele quem nos convence. É ele quem nos faz ter o caráter de Cristo. É ele quem nos limpa, nos possibilita ter uma experiência íntima e incrível com Cristo. Hoje pela manhã eu fui dormir, era às 5h30 da manhã, e falei, Espírito Santo, me desculpe, me perdoe, eu estou exausta, cansada, tentei ficar acordada para poder fazer a oração de 6 horas, mas não estou conseguindo. Então vou tirar um cochilo, você por favor tem autoridade e liberdade para me acordar na hora que tu quiseres. Ah, pois bem. Eu já falei para vocês, tomem cuidado com as orações que vocês fazem, porque elas são ouvidas, tá? Meu marido me liga às 5h52 da manhã. Ah, você já fez lá aquele negócio do cartão do SUS da sua mãe? Eu falei, não. Ele tava dormindo? Eu falei, tô. Aí eu olhei a hora e falei, sim, é, né? Pois é, tem que fazer. Eu entendi que tinha que ser feito naquela hora. Aí lá fui eu pro site do governo, bêbada de sono, sem conseguir pensar. Achei que era uma coisa simples. Enquanto isso foi batendo a hora. E eu falei, ai Jesus, eu já tô acordada. Eu vou aproveitar e me encontrar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo se acalma, eu já tô aqui. Eu falei, oh meu Deus, glória a Deus, obrigada, me ajuda aqui, meu amigo. Aí bateu 6 horas. Aí eu falei, Espírito Santo, me perdoe, eu não vou me levantar para orar contigo, para orar assim como a gente faz todos os dias. Mas, por favor, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei se meu marido precisa desse negócio o mais rápido possível. Eu não sei se estão esperando. Eu não sei se eu não sei o que. Então, por favor, me orienta. Me ajuda, vem comigo. E fui eu tentar fazer a senha. Quem disse que eu conseguia? E eu botava uma senha e não ia, aí dava erro, aí botava outra senha e não ia, aí dava erro, aí botava outra senha e não ia, aí dava erro. E eu comecei a falar, Jesus, o que é que eu não estou entendendo, Espírito Santo? O que é que eu não estou vendo? Aí ele começou a me direcionar, tá dando número repetido. Aí eu tentei tantas senhas que eu já perdi as contas de quantas senhas eu tentei.
Mas foram muitas senhas. Foram mais de 10 senhas que eu tentei cadastrar no governo, no .gov, para poder acessar o cartão do SUS da minha mãe, para me poder mandar uma foto para o meu marido obter este documento. E ali eu fui falando com o Espírito Santo e ele foi me direcionando. E eu percebi que eu não estava no meu juízo. Quando você está no seu juízo perfeito, você consegue raciocinar. Mas quando você está com sono, você não consegue enxergar as coisas que estão ali diante dos seus olhos. E eu estava com tanto sono e eu não conseguia enxergar. Mas, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus me direcionou, me capacitou e me instruiu e soprou a senha certa que eu deveria colocar, que eu deveria fazer, e correu tudo bem, correu tudo certo a cada passo. E então, quando eu terminei, enviei para o meu marido e comecei a adorar a Deus, a engrandecer a Ele e agradecer, porque eu senti e percebi, quando nós estamos bêbados de sono e cansaço, eu não sei se com vocês acontece isso, o corpo amolece, o cérebro ele vai desligando. Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue se lembrar de um nome. Você só está com sono e quer dormir. Mas eu percebi que eu estava com sono, cansada. O Espírito Santo estava e está aqui neste momento, assim como também está na sua casa. Então ele ministrou em mim, ele me mostrou, ele me direcionou e eu vi que não era por mim, eu vi que não era pelo meu juízo aquilo, porque o meu juízo estava confuso, o meu juízo estava cansado e eu percebi que aquelas instruções que chegavam para mim eram nítidas demais e muito límpidas e claras para uma pessoa que estava bêbada de sono conseguir pensar. Então, quando eu terminei e adorei a Deus, exaltei e engrandeci, eu dormi. Eu fui adormecer, a minha mãe me ligou, aí eu falei com ela e expliquei para ela e depois eu dormi. Quando eu dormi, acordei 10h22 da manhã, mas eu acordei e olhei assim pela janela e falei, meu Deus, já deve ser umas 2h da tarde. Eu dormi tanto assim, meu Deus, já deve ser 2h da tarde já. Quando eu olhei no relógio, 10h22, eu falei, meu Deus, como pode eu ter dormido tão pouco tempo e ter dormido como se eu tivesse dormido por 6 horas ou mais. E ali o Espírito Santo falou comigo mais uma vez. Esse é o sono dos justos. Posso te dá-lo em 30 minutos. E eu falei, sim, é verdade. É verdade. Esse Deus, ele é maravilhoso. Então, nós precisamos do Espírito Santo para ministrar em nós. Precisamos buscar sensibilidade. Precisamos abrir espaço na nossa vida para que Ele venha nos ensinar, porque Ele é essencial, porque mantém nosso coração sensível à voz de Deus. É através dele que entendemos a direção divina, que nos abrimos para a transformação verdadeira e duradoura. Mais do que isso, o Espírito Santo é nosso amigo íntimo e companheiro constante. Ele nos acompanha diariamente, nos guia, nos corrige, nos consola, nos molda a nossa mente, molda o nosso caráter, à medida que cultivamos nosso relacionamento com Ele. Por isso que eu digo, temos que nós abrirmos espaço para Ele. Ele é sensível, como minha mãe diz e bem sabe. Mas ele não arromba espaço, mas ele está ali do seu ladinho,
querendo ter mais intimidade contigo. Basta você deixar. E entenda, Ele vem mudar-nos. Você não precisa mudar para que Ele chegue na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é abrir-se para Ele. Deixar que Ele entre e Ele vai fazer o trabalho de limpar todas as raízes podres, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que te afasta do plano maior de Deus para a sua vida. Você não tem que se limpar para que Ele chegue. Não é Ele quem vai te limpar. Você só precisa abrir espaço e falar: olha, eis-me aqui, olha como é que eu sou, olha como é que eu estou. Olha, eu não sei se vocês já viram, mas eu vejo muitas youtubers falando, essas blogueiras da internet, contratando serviço de limpeza para casa, né? Contratando assim, faxineira, né? E elas falam assim, elas mesmas fazem. Eu vou dar uma varrida na casa, vou passar um paninho aqui, vou tirar o pozinho ali para quando a faxineira vier, ela não encontrar tudo muito sujo. Ora, mas qual é a lógica disso? Se você está contratando um serviço, é o quê? Para que ela não te chame de porca? Não, você está contratando um serviço. Você está contratando o serviço. Você está pagando pelo serviço. E ninguém vai te chamar de porca. Se você está contratando o serviço, exatamente para manter o serviço. No dia a dia você vai mantendo. Se você tem necessidade de chamar a pessoa mais vezes para a sua casa para fazer uma limpeza, uma faxina, contrate. A pessoa está sendo paga para isso. Eu particularmente acho um absurdo. A pessoa está contratando o serviço da limpeza de uma outra pessoa, mas ela mesma vai lá limpar para que a pessoa não a chame de... Que isso? Que lógica tem essa? E é mesmo assim, a gente acha que a gente precisa se limpar para chegar até o Espírito Santo. Não. Se abre do jeito que você está, Ele vai te limpar. Ele vai te transformar, Ele vai moldar o teu caráter. Ele vai te dar a mente de Cristo. Porque sem o Espírito Santo, nossa caminhada espiritual fica incompleta. Com Ele, somos renovados e capacitados para viver segundo a vontade do Pai. Por isso, é fundamental buscar estar sempre conectados e sensíveis à sua presença. Porque é Ele quem torna possível a vida cristã autêntica e frutífera. Tá? Qual é a qualidade dos seus frutos? O que você está gerando aí? O que você está deixando que os outros olhem para você? O que você está apresentando? Se você deseja aprofundar seu relacionamento com o Espírito Santo, você precisa buscá-lo. Convida Ele. Chama Ele. Fala com Ele. Ele se encontra aí do seu ladinho. E dentro de você também. Ele te escuta. Vamos orar? Essa oração ela é um pouquinho comprida. E ela é baseada no capítulo e versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Para que venhamos ter uma mente renovada em Cristo. Vamos orar? Em nome de Jesus? Então, coloque a mão sobre a sua mente. Repitam essas palavras em nome de Jesus. Senhor, reconheço que muitas vezes minha cabeça fica cheia de pensamentos que não te agradam. Ansiedade, medo, desconfiança e distrações que me afastam de ti. Peço que me perdoe por deixar esses sentimentos tomarem espaço na minha mente
e no meu coração. Pai, peço que transforme meus pensamentos pelo poder do Teu Espírito Santo, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, me ajude a focar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa reputação. Tira de mim qualquer mentira, confusão ou peso que me atrapalhe de viver para Ti. Ilumina meus caminhos, Senhor, e me dê sabedoria para resistir às influências do mundo que tentam moldar minha forma de pensar. Ensina-me a discernir Tua vontade e a viver de forma que glorifique Teu nome. Enche meu coração de amor e zelo pela Tua palavra, para fazer escolhas que Te agradam. Coloco minha vida e meus pensamentos nas Suas mãos, Senhor. Agradeço desde já pela vitória na batalha da minha mente, pois confio que o Senhor está agindo em mim, me transformando a cada dia para que eu me torne mais parecida com Jesus. É no Teu santo nome que eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove, te vivifique, em nome de Jesus. E saiba que em todo tempo a resposta para a sua vida é Deus. Assim como no Salmo 138, versículo 1. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, voltado para o Teu santo templo. Eu me prostrarei e louvarei o Teu nome. Amém. E amém. Até amanhã na paz do Senhor Jesus. Certo?